Olá, queridos. Bom dia, pastor Neviton, pastor Neto. Bom dia, amigo. Estamos aqui com uma alegria enorme nesse mês de abril, nessa semana de Páscoa. Aleluia. Para falar desse tema aqui nesse nosso podcast, no Smilecast da IBN Sorriso, para a gente conversar sobre esse assunto que é crucial para a vida cristã, crucial para a compreensão da palavra de Deus, né? A compreensão da obra de Jesus e que vai muito além do chocolate, né, pastor? Muito verdade. Oi, gente. Bom dia também a todos. Para nossa consciência cristã, né, ser sempre renovada, a palavra do Senhor propõe, né, que regularmente, que anualmente seja celebrado. Se o Senhor Jesus propôs que trouxéssemos isso à memória com essa frequência, é porque é algo importante. Não pode ser esquecido. Com certeza. Aproveitar o momento para dizer que não temos nada contra o chocolate, viu? Acho que a frequência pode continuar. O que não queremos é esquecer a mensagem do momento, a grande verdade, né, que nós temos nessa ocasião, nessa festividade, as lembranças que nós devemos ter e nunca se apagar. Não queremos diminuir a venda dos produtos, viu? Pastor, eu comentei com o pastor Neto... Nem ganhar menos chocolate de presente. É verdade. Eu comentei com o pastor Neto hoje cedo uma curiosidade sobre essa relação da vida, a diferença da vida aqui com a vida na América. Eu comprei já ovos de Páscoa e lá não tem ovos de Páscoa. Nos Estados Unidos não tem ovos de Páscoa como nós temos aqui. O ovo de chocolate mesmo, né? Lá são ovos de plástico que eles colocam chocolate dentro. Diga-se de passagem, eu sou da turma do chocolate ao leite, né? Então o chocolate para eles lá sempre tem alguma coisa dentro, ou tem um amendoim, ou tem um avelã, ou tem não sei o quê. Sim. Então não tem. Falei, a última vez que eu comprei ovo de Páscoa nesse formato nosso, que é bem mais legal, foi em 2017. Então só dessa turma aí, vamos comer chocolate. Lá eles têm o hábito de esconder, né, os ovos de Páscoa, que a gente esconde também depois que come. É porque se esconder antes derrete, né? Não é de plástico. Muito gente, bom. Mas a gente brinca, mas por mais que seja algo legal, a gente ter essas diferenças na cultura, esses acréscimos à tradição, né? Ao mesmo tempo, isso traz danos. Com certeza. Traz prejuízos. A prática mesmo, a vida cristã, quanto ao significado. Querendo ou não, isso acaba se perdendo, diluindo aí. E daí a importância de a gente ter momentos como esse aqui, resgatando o significado e importância da Páscoa. E quando o senhor fala, o senhor me fez lembrar, eu até quando, no ano de 2018, na Páscoa de 2018, fazia 60 dias que eu estava lá nos Estados Unidos, eu participei de uma Páscoa, de uma cerimônia de Páscoa numa casa de um casal judeus, né? Eu lembro que você comentou na semana que você... Isso, e nós éramos, cada casal era, não sei se foi, né, não tenho essa informação se foi proposital ou não, mas cada casal era de uma nação, tinha até um casal do Azerbaijão lá, tinham alemães, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, o senhor falando é que a força, a relação Páscoa e família, né, a Páscoa é algo que se celebra, né, digamos assim, não tem uma outra forma, vamos dizer assim, a relação da Páscoa e a celebração da Páscoa para a família, se sentar à mesa, preparar um jantar, eles chamam de Seder, né, ou Seder, que é a cerimônia como um todo, que tem a ver com o texto bíblico que vai ser lido, geralmente Êxodo 12, né, que vai, quando Deus institui a Páscoa, que tem a ver com a comida que come. Eu até tomei o suco, no meu caso era suco de uva, eu tomei a taça antes do tempo, porque tem toda uma sequência de cerimônia e colocaram, não era para tomar, eu fui lá, peguei, comecei a tomar e estava errado. Pecou. Pequei, né? Começar tudo de novo. E nem eu e nem Daphne tínhamos entendido ainda a sequência, mas
a relação, o senhor falando do significado, a relação da Páscoa. E isso para nós, eu diria até fica, pastor, assim, digamos como um desafio no sentido positivo para nós de resgatarmos essa questão de celebrarmos a Páscoa em família, até para que ensinemos os filhos de fato sobre a Páscoa, mas celebrarmos a mesa, preparar um jantar e comer. Para o judeu tem uma série de detalhes nos 7, 8 dias que ele celebra a Páscoa, né? Porque é uma semana inteira. Alguns celebram 7, outros 8 dias. Existe uma série de restrições que tem a ver, por exemplo, eles não comem aveia, por exemplo. Nada pode ser feito com aveia durante esses dias de Páscoa, que é um feriado mesmo em Jerusalém, enfim. Mas a força do que é a Páscoa com a família, e a família estar junta na Páscoa, sentar à mesa, isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente vê que quando o Senhor pede para que os hebreus pratiquem, celebrem a Páscoa na véspera, né, da saída do Egito, que eles se reunissem por família, né? O convite é esse. Não propôs, vamos juntar todo mundo aqui e fazer um festão, né? A ideia era essa, que eles vivessem esse momento em família, entrem em suas casas, com sua família, né? Cada família tinha o seu cordeiro, né? Muito, muito, muito legal. A celebração da unidade ali também. E não muito diferente, mas eu acho que já apontando para a nossa Páscoa, né? Para a nossa ceia. Até o tema que a gente colocou, né? A Páscoa, a Pesach e Passover, né? Agora sim somos livres. Eu fico pensando, lendo o Êxodo 12, 13, fico pensando, não dá para ler o Antigo Testamento em lugar nenhum sem pensar em Cristo, né? A Páscoa é gritante, vamos dizer assim, quanto o texto está anunciando o Messias, aquele que vem para trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Inclusive, nós estávamos comentando aqui cedo, pastor, né, do termo Passover, né? Passover em inglês, Sim. que é atravessar, né? Que é passar por sobre, cima, né? passar por cima, e o quanto esse momento para nós de Páscoa, ele verdadeiramente marca o que Cristo fez na nossa vida, né? E se não fosse ele... Esse livramento, né? Como dissemos, esse livramento, essa salvação, esse restart da vida, né? A gente comentou que o livramento ele acontece em diversos aspectos. Ele acontece enquanto o povo está em Gósen e as pragas vêm sobre todo o Egito, mas havia um guardar, um cuidado, uma salvação para aquele momento, enquanto as pragas aconteciam. Então, ali já havia uma passagem por cima de tudo, né? Quando a palavra do Senhor fala sobre confiança, quando Abacuque fala de confiarmos em Deus, ele diz que essa confiança nos faria caminhar altaneiramente, caminhar por cima, em lugares altos, né? É como se as coisas dessa vida nem fossem tocar nossos pés. E aí o livramento a gente vê ele acontecer lá também no Egito, quando o anjo passa por cima e ele não, automaticamente ele não passou na minha casa, ele preservou os meus, está aí salvação, a misericórdia estendida à minha casa, passagem por encerrar um tempo deles também ali, né? Quanto tempo? 400 anos. E eu acho que é digno de nota, pastor, Sim. O fato de entender no aspecto do calendário e daquilo que eles estavam vivendo, porque a Páscoa, apesar que marca o início do ano
judaico, né? Nas perspectivas do calendário bíblico. Quando a gente vai remontar Gênesis, a gente vai ver que Deus criou o calendário, que Deus criou as festividades, foi Deus que instituiu, assim como a Páscoa, as outras, por um sentido, né, espiritual, para a glória do nome dele, por uma série de razões. Mas interessante que hoje, o dia, né, que nós estamos aqui, amanheceu diferente no aspecto do clima, né? E no hemisfério norte, onde está Israel, por exemplo, a terra de Israel, está se terminando o inverno, na verdade já acabou agora, dias atrás, o inverno, ou seja, um tempo de sequidão e de sem vida, vamos dizer assim, para o início da primavera, né? No hemisfério norte, um tempo de aberturas, um tempo de nascer de plantas, e é muito lindo aquela coisa de árvores cheias de galhos, né? Eu vi muito esses anos, mas cheia de galho mesmo, sem nenhuma pontinha verde, e daqui a pouco parece uma cataporinha verde que vai nascendo nas árvores. É impressionante. E esse verde desse momento é incomparável com qualquer outro verde. Sempre me chamou a atenção isso. É um verde incrível, assim, é uma vida. Aí a árvore começa a ficar cheia de pontinho verde, aquela coisa que era só pau, de repente tá toda. E lá eles estão começando a primavera, começando um novo tempo, começando o ano novo, né, o mês de Nissan, o ano novo no calendário judaico. E aí Deus marca o início com essa celebração do fim da escravidão no Egito, e o novo tempo com relação à Páscoa, né, pastor? Nessa nota, né, nessa observação, para aqueles que nos acompanham, que talvez não teve a chance ainda de ouvir muitos detalhes, né, a respeito da Páscoa, é interessante como Deus, né, ele faz justamente o uso de um momento, porque nós estamos aqui mostrando o motivo porque esse nome passou a ser usado, né, que seja Páscoa ou passagem, né, e justamente o que estava envolvido naquele momento e dali para frente também. Então, são muitas as implicações, né? A gente costuma dizer que Deus não dá ponto sem nó, não é verdade? Com certeza. Ele sempre ele aproveita vários detalhes, né? E existe toda uma beleza, né, nessa questão. E nós vamos discutindo aqui, não é? Todas essas associações. O pastor Neto havia falado, né, a respeito das vésperas, né, desse momento, o que havia acontecido, e Deus foi livrando até o momento final. E quando acontece o momento, né, de saída, que foi aquela noite onde os primogênitos do Egito foram mortos, né, por causa da passagem daquele anjo, né? A passagem do anjo passou por cima do Egito, e as famílias do Egito tiveram, né, uma consequência muito ruim, que foi a perca dos primogênitos. As famílias dos hebreus, que tinham uma marca de sangue de cordeiro em suas portas, eles já não tiveram essa consequência. Os seus primogênitos, eles foram poupados. E então entra naquele momento uma angústia, né, na alma do povo egípcio, desde o faraó, porque o faraó havia perdido também o seu filho primogênito, e o faraó ele decide, né, ordenar a saída, né, a saída dos filhos de Israel do Egito, né? Então, não só o anjo passou por cima do país, mas uma circunstância também está passando, né? Um povo que vivia numa escravidão terrível, agora está saindo ou passando dessa escravidão também. É importante a gente observar esses detalhes, porque nós somos de uma terra muito distante, né? E nós temos copiado muitas coisas que vêm de longe, e às vezes a gente não sabe nem o porquê, né? Por exemplo, nós temos no Brasil hoje o Halloween, que é uma festa que era mais na questão europeia e depois americana, né? Por exemplo, os mais antigos, né?
os africanos colocaram aqui dentro uma festa chamada Congada, por causa de coisas relacionadas a eles. Os católicos, né, trouxeram a questão da cavalhada, que foi a vitória dos cristãos em cima dos exércitos muçulmanos, os chamados mouros do norte da África, que na Espanha e no Portugal imperavam, né? Reinaram também por 400 anos ali, né? Até que se levantou generais espanhóis e conseguiram vencer. O mais famoso deles se tornou o santo católico, que é o Santiago, né? Então, são festas, né, que foram colocadas aqui dentro, e às vezes a gente não sabe o porquê que essas festas são comemoradas. E a Páscoa, né? A Páscoa, nós estávamos falando aqui do tantão de tradição, a gente tem que dar chocolate para os outros. Vamos continuar, tá ok? Você quer ganhar o seu, né? Esse sorriso aí, eu estou vendo o tamanho do chocolate. Mas nós estamos mantendo aqui a mensagem, né? Que seria Páscoa, muitas lembranças, né? De grandes verdades, né? De grande momento de alegria, de libertação, de uma nova vida. E vamos continuar nossa conversa aqui. A importância, ela está ligada ao que se crê. Então, tem coisas que a gente lembra, está na nossa memória, mas elas não são dignas de ser celebradas, né? A gente não costuma celebrar anualmente a morte de um ente. A gente não faz isso, né? A gente lamenta a morte de um ente. Então, para quem sai do Egito, a Páscoa é celebrável, ela é memorável, né? Para quem perdeu os seus e não entendia, e não tinha Yahvé como seu Senhor, aquela data não é memorável. Exatamente. Ela é digna de ser esquecida. Então, quando a gente vive num tempo como hoje, tem a família que entende que isso precisa ser celebrado, é digno de que eu pare, de que eu reúna minha casa, de que eu ensine, instrua os meus filhos. Está ligada à fé, ao que se crê, ao que se valoriza, né? Então, se você vê, ou quando a gente vê alguém entender a Páscoa só pelo seu enredo comercial, folclórico, né? Porque coelho, por exemplo, você vê que já não está ligado à fé, à tradição, já não é valor para sua família. E aí trata-se com pouca atenção. E aí eu quero fazer uma relação até com a festa, você falou de festas aí, com a festa que a igreja celebrava no início, né? A igreja primitiva ali, quando eles iam celebrar a ceia, a gente vê em 1 Coríntios 11, que eles tinham a festa do amor antes, né? Da ceia. Reunia todo mundo, cada um juntava os seus pratos, né? Quem tinha levava, quem não tinha não levava. Muitos davam àquele momento a importância devida, ou faziam com graça, com amor. Era de fato uma festa ágape, né? A celebração do amor. Mas outros estavam nem aí. Continua o valor no campo do que se crê, no campo da fé, né? Então, é importante que a igreja entenda que isso não é como uma data qualquer do nosso calendário. Isso é fundamento da nossa fé. Isso é necessário. A gente precisa passar adiante. Os pais da igreja
e os patriarcas, por exemplo, tinham esse cuidado de que seus filhos e os filhos de seus filhos levassem adiante esses valores. E o senhor falando sobre isso, uma coisa, uma bandeira que eu gosto de levantar, os senhores vocês sabem, a gente fala muito sobre os princípios judaico-cristãos, né? E eu pelo menos, gosto de ter essa memória de que nós temos na nossa fé essa raiz, né? Essa raiz judaica. Não somos uma igreja, como igreja, por exemplo, eu também não, judaizante, né? Vivemos... É base mesmo, nossa base base de fé, base apologética, base histórica, né? De princípio. Então, esse olhar, ele é importante, né? Porque a gente anda junto, né? Qual é o texto que fala me fugiu a memória de como poderão andar dois juntos? Como é que é quando não há acordo? Se não houver acordo. Se não houver acordo, né? Esse texto tem uma relação da caminhada do judeu com o gentil, né? E nós andamos hoje como gentios junto com os judeus, olhando para Cristo, todo mundo olhando para Jesus, né? E a Páscoa é Cristo, é a libertação por isso a gente diz aqui, né? Agora somos livres, né? Porque em Cristo a gente verdadeiramente, como ele disse, né? Verdadeiramente sois livres. Mas essa raiz é importante, essa lembrança é importante. E às vezes eu fico sentimento, pastor, aqui é só um sentimento, e me corrijam aí, ou apresento talvez uma outra forma de ver, mas às vezes eu fico com sentimento, eu citei a questão da família aqui, e a gente, com certeza, talvez a maioria de nós compra chocolate, como a gente falou, tal, a gente deixa passar um pouco essas celebrações no aspecto espiritual dela. Eu estou dizendo assim, talvez reunir a família em casa, que seja para 10 minutos de oração. Imagina a família reunida, pais e filhos. Uma pequena explanação do que é. Isso. Né? Talvez na sexta-feira à noite, no sábado ou no próprio domingo, mas por que não reunir a família? Eu vejo, por exemplo, lá na América a questão do Dia de Ações de Graça. Como faz falta para nós? Porque Dia de Ações de Graça lá é o nível do Independence Day, do 4 de julho, de feriado, sabe? E todo mundo se reúne à mesa. Todo mundo se reúne à mesa. Então, quantas vezes a gente declara, muitas vezes, a questão da fé, e a gente celebra pouco isso no aspecto prático, né? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo é que a Páscoa não seja para nós só uma memória. Entende? Que não seja para nós só uma memória, ok? A gente glorifica a Deus, a gente entende o nosso Cordeiro Pascal, né? Aquele que foi sacrificado por nós, porque eles faziam isso, né? O Êxodo 12, 13, que começa narrando aí a instituição da Páscoa, mas que se torne na prática uma celebração para nós, né? Em família ou amigos, como igreja, no aspecto de nos reunirmos, como eu falei, que seja 10 minutos ali em família para dizer, Senhor, obrigado e por tudo que Ele fez por nós. Eu queria lembrar, o senhor fez uma menção sobre a questão do quanto essa verdade é contrastada com esse mês de abril para nós. A verdade. E... Exatamente. Eu volto aqui a esse assunto, né? O que a gente fica, né? Em matéria de Bíblia, muitas são as festas, muitas são as datas, muitos são os símbolos, muitos são certos momentos, né, celebrativos, e que se gasta um esforço, gasta um tempo e tudo. Mas todas estas coisas, existe uma mensagem, né? E essa mensagem, ela nunca deve ser esquecida e nem negociada. Então, por exemplo, como você disse, né, a respeito do calendário, por exemplo, né? Nesse dia da passagem do anjo, né, e que o faraó disse para que os hebreus saíssem do Egito, Deus disse algo também. E Deus disse da seguinte maneira: hoje vocês estão saindo do Egito, né? Então, tudo que ficou para trás, em termos de data, né, pegou a referência daquele dia, né? Nós estamos aqui
José veio para cá como uma pessoa escrava, depois se tornou importante, depois trouxe o pai, os irmãos, né, 70 membros da família, e aí foi se multiplicando. Então, quer dizer, um tempão eles estiveram ali dentro e terminado uma boa parte tudo como escravos, né? Mas naquele dia estava encerrando, e Deus disse: hoje será para vós, quer dizer, o dia que vocês estão saindo do Egito, né? Não foi o dia que Abraão peregrinou lá, não foi o dia que o José chegou lá, que o Jacó chegou lá, o dia que também foram mortos e tal, não foi. Não, hoje. Hoje vocês estão saindo e este será para vós o primeiro dia, tipo assim, o primeiro dia do ano. Então, esse foi um dia muito interessante, porque contado certinho, um ano depois a esta libertação, aconteceu nesse primeiro dia, e que a gente pode até se referir que aquele seria tipo um 1º de abril, né? Para nós aqui, né? A inauguração do tabernáculo. Por quê? Porque durante esse ano da saída dos filhos de Israel do Egito, eles separaram materiais especiais. E aí, exato um ano depois, naquele primeiro dia de novo, né, como Deus disse, hoje será para vós o primeiro dia, e eles fizeram a inauguração do tabernáculo. Era também tempo de Páscoa, né? E diz a Bíblia que naquele dia houve uma manifestação da glória de Deus de tal maneira que o povo, os sacerdotes, nem conseguiam ficar de pé, porque o tabernáculo se encheu da glória de Deus, não é isso? Então, o que acontece? Se alguma coisa importante aconteceu no 1º de abril, vamos dizer assim, né? Uma coisa verdadeira, uma coisa real, né? Aconteceu, a gente deveria ficar com isso, né? Então, é uma grande lição, gente, para que nós possamos ater aos sentidos reais de toda e qualquer coisa, né? E não trocar isso por nada. Hoje, para nós, por exemplo, um 1º de abril, a gente não pensa na possibilidade de uma Páscoa, de uma véspera de Páscoa. O dia 1º de abril, para nós, é completamente um dia de deboche. Você está me entendendo? Se alguma coisa de real, de verdadeiro acontece, né, nós vamos ter assim, a facilidade de dizer que né? Por exemplo, acontece um acidente aí com um amigo. A pessoa fala, fulano se acidentou. A gente nem liga, né? Nem liga para saber. Já despede, isso é mentira, isso aí é zoação, 1º de abril, dia da mentira. Mas aí, Diogo, eu falo justamente no perigo que estas coisas traz para nós, né? Quando você inverte uma coisa, então vamos lá. Deus fez alguma coisa boa, é uma coisa verdadeira, é uma coisa real, é uma coisa justa, é uma coisa nobre. E aí, vamos dizer, né? E ele continua fazendo. Mas quem vai dar a devida importância a isso, né? Se tudo aquilo que Deus faz tem alguém que muda o sentido, tem alguém que tira a realidade daquilo, tirou-se também a realidade daquilo que Deus havia feito, não é verdade? Então, por exemplo, a situação de Eva e Adão no jardim. A serpente chega e faz a pergunta, né? O que foi que Deus disse? Não, Deus disse que no dia em que nós comermos dessa árvore, nós morreremos. Então, a serpente disse, não, é certo que não morrerás. Ele arrumou um jeito de tirar aquela verdade, arrumou um jeito de tirar aquela situação real, né? Então, assim, todas as vezes que a gente tem uma inversão, né? Os profetas advertiram isso. Ai daquele, por exemplo, que troca, né?
que inverte. O bem, ele chama de mal. O mal, ele chama de bem. O justo, ele chama de injusto. O injusto, ele chama de justo. Troca-se os valores. Nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo que essa situação da Páscoa, ela relembra muito bem. Os hebreus foram escravos e eles estavam acostumados com a escravidão. E eles estavam, assim, tão acostumados com isso que deram um pouco de trabalho para sair daquilo. Deus queria que eles vivessem muito além de escravos. Haveria uma passagem, uma mudança, né? Mas houve forças que lutaram até para voltar para dentro do Egito. Dizer assim, mas lá no Egito nós tínhamos uns certos benefícios lá, que nesse deserto aqui a gente não tem, né? E eles lutaram para voltar. Então Deus, né, fez a Páscoa na vida deles, tiraram eles da escravidão, colocou em liberdade, né, tirou eles da escravidão, colocou em liberdade. Alguns queriam voltar e se esforçaram por fazer isso. Quer dizer, o que Deus faz acaba sendo uma mentira, né? É tratado assim. Sim. Não. Por que Deus nos tirou do Egito? Ou até Moisés, para morrer no deserto, para matar nós nesse deserto. E durante aquela passagem, aquela transição, nada faltou, não. Diz a Bíblia que quem viveu os 40 anos, por exemplo, ali, nem a roupa envelheceu, não é verdade? Não gastou. Teve alguém que passou pelos 40 anos de deserto, nem calçado e nem roupa, por exemplo, envelheceram. Não morreram de fome, não morreram de sede, né? Passaram um pouco de sede, mas ninguém morreu por falta d'água. De certo, não tinha uma comida tão gostosa quanto eles queriam, mas também fome não passaram, né? E quem suportou, por exemplo, essa passagem, ou essa Páscoa, ou essa transição, é porque verdadeiramente ficou com a verdade de Deus. Se Deus está falando, é bom a gente ficar com isso. Curiosamente, é a minoria da minoria. Então, porque o Josué vai dizer, vai, digamos, identificar essa geração. Olha, realmente, pastor Neto, como isso serve para... Vai identificar a geração como uma geração que se esqueceu do Senhor. É o que o senhor está falando aqui. Olha como para nós isso é um desafio hoje. A própria questão da Páscoa, né? Porque essa geração que o senhor está narrando aí. O risco, bem, né? Essa questão. Olha o risco de essa memória se perder, os danos que isso pode trazer. E o dano não só para a geração que se perde, mas o que seria uma geração depois da perdida? A geração muito depois sério. Da perdida, se a gente for olhar para o texto, né, é uma geração que não conhecia o Senhor. O texto bíblico diz isso, por causa dessa geração do deserto que se esqueceu, né, eu quero até aplicar para nós no que diz respeito a, por exemplo, ao sentido da Páscoa, porque isso vai se aplicar para tudo aquilo que Deus faz e para aquilo que é verdade de Deus, mas os filhos destes foram exortados, vamos dizer assim, a circuncisão já na fase adulta, é como se tivesse repetido o que aconteceu lá em Abraão, por causa daqueles que se esqueceram e geraram filhos que não conheciam a Deus. Olha como isso para nós é sério hoje, assim, meus filhos, qual é a compreensão que eles vão ter da Páscoa, do sacrifício, da libertação, da passagem do anjo, do início de um novo tempo, quando nós falamos do calendário? A Páscoa é o início de um novo tempo, um tempo de liberdade, é o nascer, é o florescer. Qual é a compreensão que meus filhos vão ter? Vai ser uma geração que conhece o Senhor ou que conhece, falando sério agora, o coelho? Isso é um desafio enorme para nós. Exatamente. Isso é um desafio enorme para nós. Porque a gente quer, como o senhor falou, a gente inicia hoje esse tempo no 1º de abril falando de mentira. Olha que coisa forte. Exatamente. Num tempo talvez da maior de todas as verdades, né? À toa que Jesus fala, eu sou a verdade, né? Porque, Diogo, quem é igual eu, né, fui criança, escutando
que o primeiro dia de abril é o dia da mentira, eu não sei quando começou a tradição. Eu estou atendendo a quem está dizendo. Era meu pai, minha mãe, meus tios, meus vizinhos, meus avós, né? Eles estão brincando, mas na minha cabeça, o que está acontecendo? Para mim, sempre, o 1º de abril é o dia da mentira. Então, se Deus fez alguma coisa nesse dia, já ficou como mentira. Já. E mais do que a prática, é a importância, porque passava-se a ser legal mentir. E a ponto de você querer criar mentiras como se isso fosse algo bacana, né? Qual mentira que eu vou contar? A gente chegava na escola pensando qual seria a pegadinha, qual mentira que a gente ia contar para que a gente vivesse o dia da mentira. Então, às vezes a gente tem mais... nossos filhos podem acabar tendo mais disposição para viver a mentira do que disposição para celebrar uma verdade, como a Páscoa, celebrar o Cordeiro, né? Cordeiro Pascal. Vou ler um texto aqui para a gente bater papo em cima dele. Lucas 22, 14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí verso 17, e havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice, partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isso é meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Ele resgatando o memorial. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança. E aí aqui eu queria que vocês falassem um pouco a respeito. Significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Ponto. Daqui ele vai falar depois sobre a mão do traidor que está sobre a mesa e tal. E aí? Nova Páscoa? De certa forma. Ou a mesma Páscoa? Não, de certa forma, eu vou no campo da nova Páscoa, porque a gente sabe da bênção, digamos assim, das razões, quando Deus estabelece em Jacó, Israel, e Deus se revela como o Deus de Israel. Ok, uma bênção, mas não passa, né? Não passa pelo braço humano, né? A salvação, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a vida, a passagem da escuridão para a luz, ela não passa por ritual de sacrifício humano, ou feito por mãos humanas, porque Israel está acostumado, quando Jesus usa o termo nova aliança, né? Israel está acostumado com uma aliança de carne, com uma aliança... mais do que, eu estou me referindo mais até do que a circuncisão, né? A aliança ali é a circuncisão do prepúcio, mas mais do que isso, porque Israel está acostumado com o cordeiro pascal, literalmente, a Páscoa que pega o primogênito do rebanho lá, vai lá e mata ele, né? E guarda o sábado. São coisas que são importantes no contexto judaico, são coisas que são importantes no aspecto da sua identidade, mas a passagem
da escuridão para a vida, a passagem para a verdadeira liberdade só pode ocorrer por meio dele, né? Só pode ocorrer por meio da... Então, eu acho que esse termo nova aliança, e não que a Páscoa, é importante pontuar isso, ela não exista mais sob a perspectiva da celebração. Ele não está extinguindo. Exato. Ele está ampliando. Exatamente, ele não está extinguindo e nem substituindo, porque esse é um termo muito usado por alguns teólogos. Eu estava lendo outro dia, R6 Pro, ele estava falando exatamente, ele não está extinguindo e nem substituindo, ele está ampliando e dando, e diria assim, mostrando o verdadeiro significado. É mais ou menos assim, ressignificando. Está aqui porque que Deus estabeleceu lá no Êxodo, sabe? Está aqui o verdadeiro significado, a significação. Então, essa compreensão, essa nova aliança é a completa aliança, muito defendida, não vamos talvez entrar nesse mérito, mas se contarmos desde Abraão e Davi, Jacó, o fato é que a aliança com Cristo para a comunidade no contexto judaico é a 7ª aliança, né? E perfeita aliança e última aliança, então uma correlação com os 7 dias da criação, correlação com a perfeição do número 7 e uma 7ª coisa. Então essa é a perfeita aliança. Aquela Páscoa no Egito, ela não tinha um fim em si mesmo, ela apontava. Exato. Ela apontava para o Cordeiro. Exato. Igual você falou, né? É muito difícil você ler qualquer lugar do Antigo Testamento e você não vê o Messias, você não vê apontando para Cristo. Como diz Hebreus, é o contorno da mão, né? É a sombra do que estava por vir. Você sabia que o que era, talvez você não tivesse detalhes disso, mas o detalhe disso se revelou em Cristo na sua completude, na sua plenitude. Quando você perguntou Nova Páscoa, né, aconteceu comigo aqui uma pane de processamento, certo? Justamente isso, essa consciência que eu tenho de que alguns dos símbolos e das formas e dos rituais do passado, eles eram tipo uma sombra, né? E a realidade encontrava-se em Cristo, ou se encontra em Cristo. Então, eu tive uma hesitação aqui em dizer se eu falo Nova Páscoa e tudo, né? Porque, de repente, seria a legítima, tá certo? Ele, a morte dele, o sacrifício dele, seria a real, seria ela a verdadeira. Completa agora, né? Exatamente. Então, as outras seria como assim, tipo um ensaio. Ensaio, né? Eu ia falar essa palavra. Uma encenação. Era um ensaio. Então, e agora nós temos a legítima, né? E a verdadeira, praticamente. E você já imaginou? Vamos imaginar que, fazer uma questão hipotética aqui, que a nossa Bíblia começasse em Mateus. E de Mateus a Apocalipse. Não ia dar para entender nada, cara. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Imagina que a Bíblia começa em Mateus e termina em Apocalipse, em 27 livros. Não faz o menor sentido. Entende? A coisa, ela... vou citar aqui talvez 1 ou 2 exemplos. João, né? No princípio era o Logos. Né? Pro correspondente no Gênesis, né? E Deus disse... Ali é uma palavra que o hebraico empresta do aramaico, que é menha, né? Não é hebraico ali, o disse ali é aramaico. Historicamente, os escritos rabínicos, Targums e a Mishnah e todo, o menha é o agente mediador entre Deus e a sua criação. Antes de Cristo. Historicamente, quem é o menha? O menha é a palavra. E o que é a palavra de Deus? É aquele que media a relação de Deus com sua criação. Escritos anteriores a Cristo. Você pega um outro exemplo. O Malach Adonai, o anjo do Senhor, que aparece para a mãe, salvo engano, Juízes 13, para a mãe de Sansão, e pergunta, o anjo aparece e pergunta, quem és tu? A mãe pergunta, né? A mãe ou o pai, um dos dois. E o anjo responde, eu sou o maravilhoso.
Chique. Juízes 13. Eu sou maravilhoso, né? E aí o profeta Isaías vai anunciar ele como o maravilhoso, anunciando claramente a Cristo. Então, assim, se olhar o contexto do Novo Testamento, somente pelo Novo Testamento, né? É Cristo preparando tudo ali, porque a obra de redenção o vencer a morte e a sepultura é necessário. Eu vou citar um exemplo aqui para, de repente, um jovem aí nos assistindo, uma criança que já assistiu Nárnia. Minha filha acabou de ler a coleção, né, Nárnia, e eu sempre dizia para ela, leia Nárnia, leia Nárnia, leia Nárnia na perspectiva do Evangelho, de Cristo, Aslan e tal. Então, quando ela foi lendo, pensando nisso, ela começou a ver o Evangelho em tudo, cara. Ela começou a ver Apocalipse, ela começou a ver o reino, né? A vida espiritual, começou a ver tudo ali, se fascinou, se encantou. Agora, você imagina, numa comparação aqui para essa geração, seria Nárnia sem Aslan, né? Sem o Evangelho, não faria sentido o que Lewis escreveu. Não é verdade? Eu até queria fazer uma observação sobre isso. Diga aí. É muito importante isso que o pastor Neto está dizendo. Eu passei um período na Inglaterra, um período de 8 meses lá. Então, o autor de Nárnia é Lewis, não é isso? Uhum. Eu não vi o filme todo e nunca li o livro. Mas eu sei que Lewis tem outros livros. Muitos livros. Então, vamos dizer que Lewis, ele tinha o conhecimento do Evangelho, era um teólogo, né? E ele conhecia a Bíblia, leu a Bíblia, tinha conhecimento de Cristo, né? E fez, né, o escrito e depois, consequentemente, alguém fez o filme, né? Nárnia, ou As Crônicas de Nárnia, né? Mas aí o autor passou, né? Foi-se embora, faleceu, morreu. E ele tinha o conhecimento que seja o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia e o Evangelho, uma vida em igreja também, e para ele faz todo o sentido. Então, o aviso que nós estamos dando é justamente esse. Quando você ou lê o livro ou vê o filme, mas não conhece também nem a Bíblia, nem o Evangelho, nós temos uma Inglaterra de exemplo, né? O número de jovens, o número de ingleses que conhece a Bíblia, que frequenta uma igreja ou que está no cristianismo, é muito pequeno. É um número muito pequeno. Toda a Inglaterra conhece Nárnia. Toda a Inglaterra conhece o filme, conhece o livro, né? Eu vou dizer algo admirável, O dia que você entrar numa livraria da Inglaterra, você vê que a Inglaterra, ela não se desassocia, sabe, de maneira nenhuma da sua tradição longínqua, né, milenar, em relação aos reis, às rainhas, aos guerreiros, aos valentes, aos bruxos, os feiticeiros. Você entra numa livraria inglesa e quando você vai nessa seção das suas tradições, meu amigo, ali você tem título e título, livro, é gigante, sabe? É igual antigamente, na década de 70 e 80,
aqueles escritozinhos de faroeste que tinha no Brasil, que todo mundo saía carregando e lendo. Eu acho que você também tinha, né? Tinha alguns. As minhas leituras eram textos. O meu tio, o irmão caçulo do meu pai, tinha prateleiras cheias daquele livro, era uma coleção. Em casa também. E lá na Inglaterra é daquele jeito. Então, assim, os ingleses leiam muito todo esse gênero, sabe? Possivelmente Lewis lançou mão das Crônicas de Nárnia justamente para facilitar com que o inglês, que tem essa tradição de ler tanto isso, lesse com muita facilidade as Crônicas de Nárnia, né? Mas hoje você tem uma Inglaterra que sabe tudo de Nárnia, mas não sabe nada do Cristo. É um perigo que o Brasil corre. Meu Beleza? Deus. O dia que vocês for passar por lá, é duro vocês é isso, obrigado é duro a entrar isso. numa livraria dentro de ou Londres, outra cidade que vocês forem, que seja Manchester, não sei, né? Eu acho que livraria tem na Inglaterra inteira. Eu conheci apenas 2 cidades durante o período que eu pude andar nelas e morar nelas, que foi Londres e Oxford, né? E uma passagem de uma tarde inteira em Manchester, mas não deu para ir numa livraria em Manchester, né? São os caras, né, que chegam dizendo, querendo expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Ah, é. Não tem experiência com Deus pessoal. Não faz sentido para ele. E apanha, né? Apanha feio. E apanha. Por isso que essa questão de nós cultivarmos certas práticas num contexto familiar, por exemplo, eu considero muito importante. Para que a gente não... Porque senão vira um conceito, vamos dizer assim, muito abstrato. Eu sei o conceito, é o cenário da Europa hoje, né? Frio, frieza, distância, uma memória que está se perdendo, né? As coisas estão centralizadas em outras quando deveriam estar centralizadas em Cristo. E aí nós não podemos deixar aqui de destacar, penso eu, que existe uma obra maligna que sempre vai tentar deturpar a verdade de Deus e sempre vai tirar o foco de Cristo, que é o foco, que é o centro, né? Então, esse exemplo que eu citei aqui do Logos, por exemplo, alguns escritos rabínicos foram reescritos. O cara, Maimônides, considerado um sumo, vamos dizer assim, teólogo judeu ortodoxo da Idade Média, algumas coisas foram reinterpretadas, eu vou dizer assim, porque é muito difícil você explicar. O João 1,14 vai dizer que por meio de Cristo as coisas foram criadas. Por meio dele foram criadas. Porque dele, por ele, Romanos 11, para ele. Então, ele é um agente direto. É difícil você explicar aquilo que estava escrito antes a respeito do Menra, da sua atuação como o mediador entre Deus e o homem, depois de Jesus, sem dizer que aquilo é Cristo. É muito difícil. Então, algumas coisas precisam... Olha que ponto chega o ser humano. Algumas coisas foram reinterpretadas, é como se fosse uma nova interpretação para tirar o foco de Cristo, porque aquilo tudo que já existia estava ali, a partir do momento que Jesus veio, você fica assim, como é que você desassocia? Não tem jeito. Não tem jeito de desassociar. Porque é uma revelação clara da pessoa de Jesus. Então, assim, existe uma obra do inferno, tem que se dizer que algo que vai talvez dizer, né, que a Páscoa é um coelho, ou que a Páscoa é o chocolate, falando de uma coisa simples que a gente sabe, e isso tem um significado espiritual muito maior, né? Muito maior. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, todo mundo entendeu na hora. Todo mundo entendeu na hora. Se você chega nessa nossa geração e fala, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, vai cri. Não é? Porque, e aí talvez a responsabilidade e a culpa seja nossa mesmo. É uma preocupação muito grande. E assim, até quando, né, haverá os preocupados com essas questões? Uma grande verdade é que a gente não sabe, né, até quando vai durar os que estejam preocupados com essas questões, né?
É muito sério isso. É por isso que o papel da igreja é... Porque os nossos filhos estão sendo bombardeados, a gente sabe disso, não é novidade, né? Na escola, pelas ideologias. Então, o papel da igreja é chave, né? Nós precisamos anunciar a verdade. Olha o perigo aí, ó. Eu posso falar para minha filha, a questão do coelho, né? A questão do ovo, né? Pega isso como questão apenas folclórica mesmo, né? Mas não como uma verdade, uma realidade e tal, né? E posso dizer que Cristo é a nossa Páscoa e posso ler o Evangelho para ela. Mas se eu, de repente, for falar isso para uma outra pessoa, eu posso, de repente, ser acusado de um crime, entende? De uma inquietação, de uma perturbação. Até de uma falta de sensibilidade com a criança. Que isso? Privar a criança de algo assim? Não tem isso? Quando você fala uma vez eu disse numa roda de amigos, era Natal, véspera de Natal, né? E o amigo falou assim: "Ei, Papai Noel vai passar lá?" Aí Sara era pequena, devia ter lá seus 3 anos, mais ou menos, 4 anos. Ela falou assim: "Não, Papai Noel não existe." Aí o cara olhou assim, meio... Como assim? Não, lá em casa é a verdade. Vai prevalecer a verdade. Eu não vou criar uma mentira. Com certeza. Daqui a pouco minha filha vai chegar numa certa idade e ela vai falar: "Poxa, meu pai é um mentiroso. Mentiu para mim por 8 anos." Né? A gente precisa trazer a verdade. E aí você falando aí, Nefton, com relação à questão que é folclore, que é... Você lembra que na Grécia, aquela guia da Grécia, ela disse, a gente falou para ela: "Poxa, mas como é que são os cristãos aqui na Grécia?" E ela falou assim: "Ó, nós temos mais de 90% de cristãos ortodoxos na Grécia." Né? É isso. E aí a gente fez a pergunta, estávamos no ônibus ainda, perguntamos: "Mas e todos esses ídolos, né? Toda a mitologia grega, como é que funciona?" Não são ídolos, é mitologia. A gente vê tudo isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui é só do passado. Era deles. Era daquela geração. Eles não debruçam fé sobre absolutamente nada daquilo. É turístico. É para turismo mesmo. E quizá tenhamos esse zelo de fazer com que os nossos filhos consigam, quer dizer, separar essas os coisas, gregos, né? Não têm uma questão ideológica que perturba eles, né? Não fazendo viver tudo aquilo. E é verdade, porque, por exemplo, a questão de Corinto e a deusa do amor lá, né? Não sei se era Afrodite ou se era outra, mas aquele grande santuário que existe lá, as ruínas, né? Diana não era dos Efésios, mas devia ser a mesma, né? Só muda de nome. E aí, e ninguém sobe lá, né? E ninguém vai lá, e o governo não aceita que se faça nada lá. É ruína e ruína vai ficar, entende? Não tem quem fala, né? Olha, põe um prostíbulo de novo ali, funcionando, né? Quem sabe dá um dinheirinho e tudo, né? Não tem quem incomoda, eles não querem nem saber daquilo, né? Deixa lá, que estudiosos subam lá, que, sei lá, alguém da fiscalização suba lá, mas o povo mesmo não tem essa de vai lá cultuar a Diana, vai lá cultuar a Afrodite, vai lá fazer uma cena qualquer e tal. Não tem isso. É muito interessante essa postura deles aí. Show de bola. Show de bola.
Eu acho que a gente podia partir para as considerações finais, né? O que você acha? Eu pensei nisso, estava pensando nisso. Eu não sei quantos vão ter oportunidade de ouvir esse podcast ainda antes da Páscoa, né? Anterior à sexta, ao sábado, domingo, mas deixo como convite aí, né? Você que está ouvindo aí o podcast e antes da Páscoa, que faça em sua casa uma celebração especial e fale de Cristo, né? Que Cristo seja o centro. Talvez uma mesa linda, um jantar bonito, com os filhos à mesa e Cristo no centro dessa conversa, que eu acho que vai ser assim, nas pequenas coisas e nas famílias que a gente vai cada vez mais fortalecer a verdade. Eu aproveito, né, para fazer o incentivo, né, de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, porque se o livro que toca no assunto Páscoa, né, é a Bíblia, ou que seja, né, a linguagem aí dos acadêmicos, né, a cultura judaico-cristã que se refere a essa questão da Páscoa, mas na nossa mão, no nosso país, na nossa cidade, né, está a Bíblia. E tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, e não sei se demais traduções de Bíblia, demais versões de Bíblia vão tocar no assunto, mas eu creio que sim, né? O meu incentivo a você, né, ir atrás desses esclarecimentos, desse conhecimento, pelo que está, né, na Bíblia revelado como verdade. É o que a gente disse aqui, né? Se Deus revelou alguma coisa no 1º de abril, passa por debochado, entende? E isso é um grande perigo, né? Não vai se lembrar, ou que seja do aviso, da instrução. E a Bíblia toda é a instrução de Deus para nós. Isso Top. É isso, querido. Que você tenha esse momento e que você celebre regularmente dentro da sua comunidade, seja qual for a igreja que você pertença, que você celebre a nossa Páscoa, seja semanalmente, seja mensalmente, né, que é a nossa ceia, Amém. o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto diz assim, ele diz, né, Jesus diz, fazer isso em memória de mim. A expressão memória ali é anamnese, ou seja, é um momento de reflexão, de análise, de trazer mesmo a memória, não deixar se perder, conservar isso, porque era uma preocupação, né? Já pensou se o Senhor está propondo que você faça isso em memória dele? Provavelmente a preocupação dele era que você se esquecesse. E às vezes a pessoa passa meses sem participar de uma ceia, acha que é só um rito, um comer pão, beber. É muito mais profundo que isso. Ou até vem sem a devida consciência da importância, do valor. É isso, verdade. Uma postura alheia àquilo que está acontecendo, né? Eu diria insensível. Insensível, indiferente. Diferente, com algo que é tão precioso. Haja temor no seu coração e esse cuidado de estar mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter ceia na igreja. O que isso significa para você? Jesus, antes de ser elevado aos céus, antes da crucificação, ele entendia que era um momento chave, um momento importante, que ele precisava deixar esse grande ensinamento para a igreja, para os discípulos, essa ordenança. E logo, se é uma ordenança e eu não cumpro uma ordenança, eu peco, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em não pecar nisso e não pecar naquilo outro, e às vezes no que é tão importante quanto essa ordenança, algo foi direcionado pelo Senhor, a gente trata com tanta indiferença, ok? Então, feliz Páscoa, né? E glória a Deus. Feliz Páscoa, Diogo. Deus abençoe. Deus abençoe vocês com muita graça. Lembra? Sua ceia aí, como o pastor Diogo disse, faça por mais curto que seja ou por mais simples que seja a mesa.
que celebre essa poderosa mensagem em família. Amém. Amém. Um abraço.